Eu estou começando hoje uma pequena série de gravações, vão ser 5. Cada uma vai durar de 10 a 12 minutos, para falar de gramática. O fundamento do que eu vou falar é, evidentemente, lastreado em muitas coisas que a linguística tem feito e que eu condensei, de alguma maneira, num livro que se chama Questões de Linguagem, editado pela Parábola. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos associados ao termo gramática. Poderia parecer que essa é uma questão vencida, ou mais ou menos vencida, porque tem sido escrito muito material sobre o tema ultimamente. No entanto, parece que a questão não está clara ou não é suficientemente clara nos domínios em que seria necessário que isso acontecesse, que vão além da sala de aula ou dos professores. Por exemplo, quando foi publicada a primeira versão da Base Curricular Comum, ainda no governo da Dilma, duas questões mereceram muita crítica. Uma foi a versão da história que, segundo muitos jornalistas, etc., enfatizava muito a África e pouco a civilização ocidental. E outra foi a questão do ensino de língua, e a crítica principal é que o termo gramática, ou o tratamento da gramática, era muito limitado, e se falava muito de prática. Eu fiquei acompanhando um pouco o que se dizia na mídia e me dei conta que se falava de tudo quando se falava de gramática, menos de gramática. Então, hoje eu vou tentar colocar algumas coisas um pouquinho no lugar, sem muita pretensão, para depois das próximas gravações encaminhar um pouco mais concretamente essa questão. A gente poderia dizer, sem criar muito atrito com nenhuma versão intelectual ou ideológica, que existem dois tipos básicos de gramática. Um tipo é essa gramática que todo mundo conhece ou pensa que conhece, e cuja ideia central é que ela é normativa. Isso é, ela ensina ou ensinaria regras que deveriam ser seguidas. Uma boa evidência de que essa é a gramática que domina numa sociedade é que, se, por exemplo, numa festa, as pessoas descobrem que você é professor de português, elas logo te perguntam se a gente deve dizer uma coisa assim ou assado. Pode ser uma concordância, uma regência ou uma pronúncia. E não há ninguém que pergunte se uma determinada palavra é um adjetivo ou um advérbio, ou se numa sequência X, tal palavra é um sujeito ou um objeto. Ou seja, a questão da análise não interessa. O que interessa é a gramática normativa, isto é, aquela divisão que existiria, o que é mais ou menos imaginária, entre o que é certo e o que é errado. Outro tipo de gramática da qual se pode falar também sem muita necessidade de que as pessoas quebrem a cabeça, é uma gramática que se poderia chamar de descritiva, e cuja função básica, como o adjetivo diz, é descrever uma língua. Quando uma gramática descritiva é puramente descritiva, ela não se preocupa em saber se uma determinada forma é correta ou não, se ela pode ser escrita ou não, etc. O objetivo dela é dizer como uma língua é, ou como determinados aspectos de uma língua são, como são as sílabas, como são os sons, quais são as classes de palavras e assim por diante. É interessante verificar que a gramática normativa, a primeira da qual a gente falou, é baseada, evidentemente, numa gramática descritiva. Digamos assim, a primeira gramática que alguém poderia ter imaginado descrevia formas de uma língua. Talvez dissesse também que ela era boa, que era legal, que ela não era falada por estrangeiros e assim por diante. Mas, fundamentalmente, ela era descritiva. O mais interessante ainda, eu diria, é que num volume que se chama Gramática Expositiva ou Normativa da Língua Portuguesa, os dois tipos de gramática coexistem. Uma parte da gramática é claramente normativa, isto é, ela ensina regras que você tem que seguir ou
ou, ao contrário, você será punido de alguma maneira. Os capítulos em que mais claramente uma gramática é normativa são o capítulo da ortografia, porque nesse se decide ou se informa como as palavras devem ser escritas. Digamos, quais se escreve com SC, ou com X, ou com Z, ou com S, quando se usa hífen, quando se usam letras maiúsculas e assim por diante. Um outro capítulo em que há bastante norma é o capítulo da concordância, concordância nominal, concordância verbal. Lá se diz que o verbo concorda com o sujeito, que se o sujeito for assim, o assado, simples ou composto, etc., etc., o verbo assume uma determinada forma. E a mesma coisa em relação aos adjetivos na sua relação, por repetir a palavra, com os substantivos, com os nomes. Ou então, quando há dois nomes juntos, e um é masculino e outro é feminino, como é que fica o predicativo? Se ele fica no masculino ou no feminino. Ou seja, há regras que você tem que seguir. Mas há capítulos da gramática, mesmo que ela se chame normativa, que não ensinam nada do tipo faça assim ou faça assado. Esses capítulos descrevem aspectos da língua. Por exemplo, dizem quais são as vogais e quais são as consoantes. Dizem quais são as classes de palavras, nome, verbo, adjetivo, conjunção, interjeição e assim por diante. E dizem como uma sentença se compõe, uma oração se compõe, que ela tem um sujeito, um predicado, um complemento desse predicado, ou que ela tem um verbo de ligação e assim por diante. Ou seja, também existe análise das palavras, sem opinar sobre se essa palavra é certa ou errada. Quando se diz, por exemplo, que uma palavra tem um radical, um prefixo, um sufixo, que os advérbios se formam acrescentando mente ao adjetivo. São descrições da língua. É como se dissesse, é assim que é o português. Uma ideia que ajudaria a entender esse fato é quando se compara uma língua com outra. Por exemplo, uma certa frase do português traduzida para o inglês ficaria assim ou assado. Então, por exemplo, como é que se marca o plural no inglês? Não é a mesma maneira pela qual se marca o plural em português. Como se faz a concordância do verbo com o sujeito em inglês? É diferente do que se faz no português, porque o português tem mais flexões, e assim por diante. A partir disso, a gente poderia falar, na verdade, de um outro tipo de gramática, que é a gramática comparada, que compara duas línguas a respeito do mesmo tópico, do mesmo assunto. A gente poderia falar também de uma gramática histórica, ou seja, um conjunto de fatos, de descrições que dizem como as palavras mudaram ou como certos grupos consonantais mudaram e se tornaram X em português, ou em francês, ou em italiano, e assim por diante. Resumindo, a gramática é um conjunto de regras, de normas. Norma pode ser entendido como aquilo que eu devo seguir, ou norma pode ser entendido como aquilo que é normal, ou regra pode ser entendido como aquilo que é regular. Em qualquer dos casos, uma gramática é um conjunto de regras, seja num sentido, seja em outro sentido. Nas próximas gravações, eu vou tentar ser mais claro e exemplificar determinados fatos da língua que são ou mais curiosos, ou mais relevantes, ou que permitem a gente entender mais adequadamente o que seja uma gramática. Um último recado. As gramáticas que se chamam descritivas têm uma pretensão científica. Isto é, elas poderiam ser comparadas no que fazem com uma língua com aquilo que a botânica faz com as plantas. A botânica não diz, em princípio, né, se uma planta é feia ou bonita, certa ou errada. Então, uma gramática descritiva também não diz, por exemplo, se uma determinada palavra é bonita ou feia, se ela dói no meu ouvido. Ela diz que essa palavra existe ou não existe e que ela funciona assim ou assado no português. Até a próxima.